O Dudu respondeu a um post, porque no dia 27 o Palmeiras fez mais um ano da conquista da Libertadores, né, contra o Flamengo. E o Maurício Gagliotti, o ex-presidente, postou, né, fez essa homenagem, 3 anos da conquista, mais especificamente ontem, tô vendo né? ali agora. 3 anos da conquista do Tri da Libertadores. O Maurício e aí, Gagliotti postou. o Aí Dudu... o Dudu respondeu. O melhor presidente. Como gestor, soube administrar um clube de futebol com sucesso e respeitar torcedores, jogadores e funcionários. Sempre teve e terá o meu respeito. Bom, isso aí se não for mais direto... Não, isso não é direto. Isso é um míssel na cabeça da presidente do Palmeiras. E você assina embaixo? Perfeitamente. Como presidente, como gestor, como conhecedor de futebol. O Maurício... Ele é Melhor um complemento. que o Paulo Nobre? O Paulo não teve o tempo... Paulo Nobre pagou a conta de luz. Não, vamos lá. Inclusive, nós temos até imagem. O Paulo Nobre não teve tempo para vivenciar o que ele construiu. Porque o Paulo pegou o Palmeiras... a palavra correta é perdão... Pelo não uso, usa né? Não fala a Pegou palavra. o Palmeiras quebrado. Quebrado, pronto. Simples. Não, quebrado é pouco, quebrado, né? não Quebrado, vai falar não F. precisa. O Palmeiras Não. estava numa Tava merda gigantesca. Eu Ou lembro. eu tô errado, Quesada? Porra! Tava, né? Tava. Ao ponto de não ter a conta de luz aí pra pagar. Aí, ó, isso aí foi... nós Então, temos essa foto. o primeiro ano de gestão do Paulo Nobre A conta foi de pra zerar toda essa desgraça que tinha lá, né? O Palmeiras... Primeira medida dele ali, ó. Sim, o Palmeiras tava tirando. Olha lá, e ele tava, inclusive, com a cofrinho, bermuda né? com as O cores do Palmeiras. Palmeiras... E ele foi no guichê 51. 51, O exatamente. Palmeiras tava... O Palmeiras cofrinho de era fora, um monte de entulho, né? O Palmeiras estava num monte de entulho. Ele salvou o Palmeiras. O Paulo limpou isso. E aí teve as 2 conquistas simbólicas, né? A Copa do Brasil 2015 e o Brasileiro 2016. E pelo estatuto, o Paulo não poderia se reeleger. O Maurício era o primeiro vice do Paulo, né? E o Maurício deu Por que sequência eles a esse brigaram, né? projeto. Falei assim, Canil, o Paulo Nobre e o Maurício Gagliotti gozado, né? Por Porque causa eles da estavam Leila. tão bem. Por causa da Leila? Sim. Porque o Maurício trouxe a Leila, né, para o lado político do Palmeiras e o Paulo era contra porque entendia que patrocinador é uma coisa e política no Palmeiras, direção, conhecimento esportivo. O Paulo sabia os interesses, né, da presidente atual do Palmeiras. Né? O Paulo abre o portão pra Leila, né? Que coisa Não, então, aí que tá. Na verdade, o Paulo não abriu o portão pra Leila. O Paulo colocou... Ela entrou quando ele era Não, o presidente. Paulo deixou a Leila no lugar dela. Mas aí teve o processo pra facilitar a vida da Leila. O pós pra veio se depois eleger, dele. né? Tanto é que o afastamento dele do clube se dá por isso. Falou, pera um pouquinho. Cada um no seu, né? Mas ele abriu a porta, por outro motivo. Mas financeiro. Lelê, mas assim... Quem traz sacrifício? Não, isso que eu tô dizendo. Foi o Paulo. Quesadinha, claro, a captação do patrocínio. É que mas ele não imaginou que o processo seria... Lógico, né? ninguém... Mas... E um erro, posso falar um negócio que há muito tempo eu tô pra falar isso com você e a gente fala... E a torcida organizada do Palmeiras também. O Paulo errou em ter entregue o cargo dele de conselheiro, né? Ele abriu mão do cargo de conselheiro, né? Sim, Hoje, se ele mas quiser se eleger porque por isso, politicamente... o Paulo Nobre, ele se afastou de tudo, né? Politicamente, o Paulo Nobre, com essa manobra de ter ido do contrário a todos esses que passaram a apoiar, o Paulo sentiu que o Palmeiras virou um clube de conchavos, né? E aí, ele é um cara muito sincero, muito transparente, nunca precisou fazer isso no Palmeiras em relação a essa politicagem barata. Agora, o Paulo preferiu se afastar, isso a parte, por outras isso a questões. parte não se pode negar o quão bem sucedida tem sido a Leila Pereira como presidente do Palmeiras em termos de conquistas, de finanças e tudo mais. De conquistas, o Palmeiras, na ganhou. gestão da Leila, não fez uma final de mata-mata. Como assim, não? Não. Ganhou 3 brasileiros e... 2. Dois brasileiros e foi eliminado na Libertadores pelo... E na Copa do Brasil. O Palmeiras não bateu semifinal. O Palmeiras não bateu semifinal. Paulista que é mata-mata. Não, mas é mata-mata, é verdade. Paulista, Então Ué. podemos dizer, então, que a Leila não é copeira, é isso? Ela não é copeira, ela é pontos corridos. Ela é pontos corridos. Não, ela é uma presidente que ela definhou o departamento de futebol, definhou
o elenco do Palmeiras, enfim. Mas se o Palmeiras não for campeão, ontem, olha, né? o Nonato tá dizendo aqui, vou registrar esse 2 superchats aqui rapidamente. Criticamos a confusa gestão do Flamengo. Termina o ano com 2 títulos, já a competente e paneleira gestão do Palmeiras, só paulistinha. Pois é, igualzinho. Mais um, depois só aquele outro do Matheus. É o que eu falei ontem, Nonato, e já não é de hoje, já dava sinais isso desde 2022. Giacomini elogiando o Dudu, que deu a ideia de diminuir os salários do Palmeiras durante a pandemia. Foi como líder de elenco. Exatamente. Ótimo, registrados. Bom, o que o povo quer saber, Facincani, além de... É se o Dudu vai ficar? Não, se o Dudu vai ficar, se o Abel vai ficar, se o Palmeiras vai entrar em crise. O Abel vai ficar. Aí não tá nessa caravela? Se vai perder o campeonato e não vai acontecer nada. Não, saber nessa tudo, caravela não. entendeu? Pela presidente, não. O Dudu vai pro Cruzeiro? Não, no destino do Dudu, o que eu tenho sabido é que ele tá fazendo toda a força do mundo pra ficar no Palmeiras. Pra ficar? Por ele não vai sair, ele não quer sair. Até por toda a versão da história que eu trouxe, tá? Enfim. Eu sei que a diretoria do Palmeiras deu carta branca pro empresário dele procurar clube pro Dudu. Então, até que o Abel chegue no Dudu e fale categoricamente, eu não quero mais você no elenco, o Dudu não vai sair. E ele vai falar? Você não sabe. Se você não sabe, não responda. Pelo que você conhece do Palmeiras, pelo que você está vendo, você acha que pelo Abel ele fica? Fica. Em que condições? Na condição de ser um jogador que vai brigar pela posição dele, exatamente. Elenco. O Dudu topa ficar no Palmeiras para compor elenco? Topa trabalhar para mostrar para a posição dele que ele tem capacidade de retomá-la, né? Agora, o que precisa parar de imperar no Palmeiras, e por isso que eu falo, é que o Abel tem que cuidar do campo, do time, do futebol. O Palmeiras tem que ter um diretor de futebol, o Palmeiras tem que ter um superintendente de futebol. Ontem, pela segunda vez, veio uma ideia na minha live que eu achei que pra mim seria o máximo. O máximo, tá? Eu, se fosse gestor, pra mim o meu diretor seria o João Paulo Sampaio. Só que o João Paulo tem divergências de pensamento, inclusive com a atual comissão técnica do Palmeiras. O João Paulo Sampaio é um cara que é especializado na base. Tá funcionando. Tá funcionando, você vai mexer. Não, você vai tirar um cara que tá funcionando na base pra colocar numa função que você não sabe se vai dar certo. Pelo contrário, daria muito certo. O João Paulo é a mesma escola do Cícero, a mesma escola do Alexandre. Ele é um cara ousado, ele é um cara de mercado, ele tem contato com todos os empresários. Porque o empresário hoje da base, do moleque bom da base, é o mesmo empresário de jogador grande do futebol. Sim. Né? Então, o know-how, o que precisa, Sormani? Porque o diretor, qual é a função do diretor de futebol? Montar um time, montar um elenco, certo? E como que você monta um bom time e um bom elenco com criatividade? Tem do know-how de empresário, tá? Inclusive, a própria presidente do Palmeiras deu uma entrevista recente, num podcast, em que ela simplesmente chegou e perguntou sobre um jogador e que a diretoria do Palmeiras, os diretores, não tinham contato do empresário do cara. Ela falou isso. Não foi eu quem falei, ela falou. Então, se você chega pro diretor de futebol, ele não tem o contato do empresário, não sabe quem é o empresário do cara, nós estamos mortos. Para com isso.